O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. E isto Abraão não o fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Nós também queremos acolher na nossa celebração, não sei se tem familiares do Ricardo Rezende, que celebramos hoje também. Tem alguém? Da Jurecê Nascimento. Tem um timão aí, né? Me passaram aqui a ficha corrida da Jurecê, ó, né? 3 dígitos, hein? 102 aninhos, né? Mãe de 2 filhos, a Heloísa e o Evaristo, avó de 2 netinhas, a Ana e a Gabriela, e bisa, né? 2 bisnetos, o Noel e João. Veja, né? Que história bonita, né? Então, é o dia também de a gente recordar, rezar pelos nossos entes queridos, por quem nos deixou também toda uma história de vida, testemunho. Então, a gente quer rezar e quer, assim, recordar dos nossos entes queridos. Eu dizia ontem aqui também, numa missa que tinha 7º dia, eu dizia assim, que a gente ia rezar. A gente pedir, né? Pedir a intercessão é uma atitude justa e nobre. Então, rezar sempre pelos entes queridos. Então, rezamos hoje pelo Ricardo e rezamos hoje pela Jurecê. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa caminhada quaresmal. Hoje é um tema um pouquinho espinhoso para a gente refletir. Por mais assim que quando a gente fala no geral, a gente sempre vai dizer assim, o tema é um só, no finalzinho. Jesus assim, o diálogo de Jesus com os fariseus, os diálogos de Jesus também com os mestres da lei, são diálogos que cada vez mais fica truncado. Né? Cada vez a gente percebe assim, uma acidez maior. Por quê? Porque os seus conterrâneos não acolhem Jesus, não reconhecem Jesus. Eles estão fechados. Como se diz, não tem jeito. O coração é uma pedreira só. Mente também. E o diálogo fica truncado por isso, porque eles não reconhecem Jesus, não reconhecem as obras que ele faz, dizem que ele está possuído pelo demônio, é por isso que ele faz essas coisas. Enfim, o diálogo vai por aí. E Jesus tenta dizer, não, eu faço aquilo que Deus pede, eu não faço mais do que isso.
Se vocês reconhecem Abraão, vocês vão me reconhecer também. Se não me reconhecem porque não reconhecem Abraão. Então esse é o diálogo que vai travando, nos últimos dias aí do nosso tempo quaresmal. Mas hoje tem um tema junto com esse, que também é motivo de atrito, de conflito. E o tema bem presente no Evangelho é o tema que se chama assim, da liberdade. O que se entende por liberdade? O que os judeus entendiam por liberdade e qual é o sentido de liberdade que Jesus traz? Esse é o tema, o pano de fundo agora também dessa conversa ácida, áspera, entre judeus e Jesus. Veja, essa liberdade de que Jesus está falando aqui no Evangelho de hoje, não quer dizer, não tem nenhum sentido, no sentido de que a gente, através da ideia de liberdade, a gente se livra de qualquer obrigação, de qualquer responsabilidade, de então, em nome da liberdade, a gente poder fazer aquilo que a gente bem entende e não precisa ficar dando satisfação, prestando conta para ninguém. Não é isso que é o pano de fundo da discussão no sentido do que é liberdade. Jesus quer mostrar que liberdade ele tem como fruto a missão. Claro que Jesus vai dizer assim, trata-se de a gente para assumir a missão, a gente se livrar, a gente se libertar do pecado, de a gente buscar viver uma vida nova, de permitir que Deus possa de fato se fazer presente, reinar na nossa vida. Jesus ele vai dizer aqui para os judeus, que eles são escravos do pecado, porque eles procuram matar o próprio Jesus. São escravos disso, por isso. E os adversários, percebam nesse diálogo truncado, ele diz assim, que eles, aonde que eles vão se reportar? Que eles são filhos de Abraão. E Jesus, de certa maneira, no Evangelho, contesta a eles, porque a resposta de Jesus também ela é dura, porque ele vai dizer assim, que se eles fossem de fato filhos de Abraão, eles iam fazer aquilo, fariam as boas obras de Abraão. E não iam ficar perseguindo Jesus, que é descendente de Abraão. E o final do Evangelho, no fundo, eles começam, como que contra-argumentam Jesus, dizendo que o pai deles é Deus. E Jesus mostra para eles exatamente que eles estão se contradizendo. Aqui tem um jogo de palavras, talvez vocês não tenham percebido, porque na Bíblia está escrito assim, o meu pai em maiúsculo e o vosso pai está em minúsculo. O que significa isso? Por isso que aqui Jesus meio que denuncia a contradição deles, porque o que quer dizer assim? Que o que está por detrás, ele diz assim que a obra de Abraão é fé. É uma fé compreendida como justiça, o Abraão, o homem justo. E Jesus está dizendo assim que eles, a palavra deles não consegue, a palavra dos judeus não consegue gerar vida neles mesmos. Eles se postam como rebeldes, não praticam as obras de Abraão. Mas aí entra o vosso pai. O que Jesus quer dizer com isso? Que por não acolhê-lo, por se mostrarem diferentes, estarem fechados, eles estão como que fazendo a obra do pai deles, que é o diabo. Ou seja, o diabo nessa perspectiva de que eles provocam divisão. Eles provocam divisão. Então, o meu pai e o vosso pai que provoca divisão. Então, eles não seguem Abraão, porque o Abraão procurou exatamente viver a sua vida pautada na fé e na justiça, e não na divisão, não no conflito. Ora, esse debate é muito interessante, porque esse debate sobre a verdade que liberta é colocado diante da mentira que Jesus desmascara.
É uma mentira que mata, que vai matar Jesus, e que ela está exatamente alicerçada na injustiça e na própria mentira. Então, esse debate, ele cruza os tempos, todos os tempos. E não pode ser, vamos assim, colocado fora da realidade da vida, nem no tempo da Bíblia e nem de nós hoje. Faz parte, está presente. Então, é o que está hoje como pano de fundo no Evangelho, nessa discussão. No fundo, o que Jesus desmascara aqui? Que não basta a gente basear a vida nossa em leis. Ou então, como os judeus falaram assim, nós somos os filhos de Abraão. Não basta a gente pautar a nossa vida, por exemplo, no nome da família, de uma tradição. A verdade, Jesus quer dizer isso, que a verdade, ela nunca vai ser uma conquista plena, total. Mas a verdade, Jesus coloca nessa perspectiva, como que uma vocação que se faz caminhar na verdade. É um desejo da gente, é um querer nosso de caminhar na verdade. Por isso ela nunca é uma conquista plena. De eu querer caminhar na verdade, de eu querer caminhar na justiça, de eu querer caminhar no direito, de eu querer caminhar na prática do amor. Então, a verdade que Jesus está discutindo aqui, essa verdade que liberta, ela é uma caminhada permanente. É um segmento, assim, um segmento nosso, claro, que tem um horizonte, um olhar de esperança, que a gente diz assim, que tem promessa de vida eterna para a gente, quando a gente se pauta na verdade. De qualquer forma, só para concluir, para dizer assim que a liberdade, na ótica sempre do Evangelho, é a gente viver a nossa fé, viver a fé e da fé em Cristo. Então, a fé em Cristo, é bom que se diga isso, a fé em Cristo, ela não é uma doutrina simplesmente. Porque quando Jesus chama para seguir Ele, e Ele diz lá pelas tantas, para permanecer na sua palavra, Ele no fundo ele desafia a viver o Evangelho que se baseia numa coisa. Viver o Evangelho que se baseia no amor de Deus. Então a verdade de Cristo é a verdade do seu amor. E a verdade é a verdade do novo mandamento, que nós tanto falamos aqui. Qual é que é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui está o caminho que nos é colocado de viver assim, na liberdade. Penso que o desafio maior da verdade de Cristo é a gente viver esse amor, que no limite das coisas, isso significa a gente ter essa capacidade, como o próprio Cristo, de dar a própria vida em favor de alguém, de gastar, de consumir a nossa vida em favor de alguém, consumir a nossa vida em favor de uma causa. Então a amizade de Jesus, ela é para a vida toda e para o todo da nossa vida. Eu digo isso e ressalto muito isso pelo seguinte, porque o seguimento de Cristo, eu chegar e dizer assim, eu sou cristão, eu sou católico, quer dizer, nós não podemos restringir somente a um papel, no caso aqui, ser católico. Nós não podemos restringir isso, o seguimento de Cristo, a minha amizade com Cristo, ou então a um status social, dizer, ser católico dá um status. Não é isso. Quer dizer, o que Jesus está discutindo aqui com os judeus nesse campo da liberdade e da verdade, ele está dizendo assim que viver a verdade que liberta, ela é uma experiência diária, permanente, de sempre. E que nós nunca vamos vivê-la plenamente, essa liberdade para o qual Cristo nos criou e nos libertou. Por isso ele vai dizer lá pelas tantas, que para a gente buscar viver a nossa liberdade e permanecermos na verdade, a gente precisa de uma outra alavanca,
A gente precisa do dom do Espírito, da força, da iluminação do Espírito, porque é Ele que nos ajuda a gente viver o dom do Espírito. Penso que, por isso que eu dizia no início, que é um evangelho difícil da gente refletir, com esse campo que Jesus propõe aqui de discussão com os judeus, esse campo da liberdade e de estar na verdade, porque aqui está, como que se diz, esse trechinho aqui está como que se fosse o coração da nossa mensagem cristã, que é a mensagem exatamente da liberdade, é a mensagem de justiça e a mensagem de amor. Então, viver a verdade evangélica é para nós uma experiência de fato da graça de Deus que nos liberta para a gente agir em liberdade e amor diante do mundo, diante das circunstâncias do mundo. Eu gosto de dizer assim que menos do que isso, é a gente viver na infidelidade e, senão, até na traição do próprio Evangelho. Então, esse é o dia para nós, de fato, de a gente pedir a Deus que Ele nos dê a fortaleza, que Ele nos ajude, de fato, a viver dessa graça e também de vivermos do perdão que nos anima nessa nossa caminhada de fé diária, permanente. E que nós, diferentemente dos judeus aos quais Jesus discute aqui, que nós possamos acolhê-lo, que Ele possa, de fato, iluminar a nossa caminhada, possa nos inspirar, de fato, a viver melhor a nossa vida e nos inspirar a dar testemunho dEle também ao mundo de hoje. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo também nos inspire. Assim seja. Convido a seguirmos a nossa celebração.